Risco verde com demanda, risco vermelho sem demanda. No vídeo de hoje eu vou falar sobre gestão de riscos dentro da ergonomia. Me acompanha aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Omar Ferreira e no vídeo de hoje eu vou falar sobre gestão de riscos dentro da ergonomia e o cuidado que você tem que ter quando você for inventariar os teus riscos ergonômicos dentro do PGR. Legal? Então, como é que funciona? Na segurança do trabalho, a relação causa e efeito ela é muito direta. Então, se você tem uma serra circular sem proteção, essa serra circular sem proteção, o efeito dela pode ser uma amputação, um ferimento grave, um corte muito grave. A relação é direta, ninguém se questiona isso. A percepção do trabalhador diante dessa situação, ela é desprezível. Se o trabalhador disser que ele se sente seguro, que não tem problema nenhum trabalhar com a serra sem proteção, que ele toma cuidado, que isso não vai ser levado em consideração. O risco continua sendo intolerável. Eu tenho que parar o processo e colocar uma proteção na serra. A serra não pode, o trabalho não pode acontecer se a serra estiver sem proteção. Ponto final. Na ergonomia, existe uma subjetividade dentro do trabalho que não permite esse tipo de interpretação. Você tem que levar em consideração a opinião, a percepção, a verbalização do trabalhador, não é uma escolha. Isso tem uma interferência direta na questão do inventário, na questão da classificação do risco ergonômico. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo Ergomaker, curso de ergonomia aplicada, um curso com conteúdo de pós-graduação, mas em formato de curso livre, onde você tem mais de 100 horas de curso, totalmente on demand, gravado, uma série de professores especialistas, referências dentro da sua área de atuação, e você pode, por um preço muito honesto, acessível, equivalente a uma parcela de pós-graduação, ter todo esse conteúdo na sua casa, receber um certificado e poder se capacitar, seja você que já é experiente na área ou que está começando, poder se aprofundar nos assuntos do Ergomaker, que vai ser todo repaginado e você vai ter uma série de conteúdos entrando agora. Você já tem acesso a esse conteúdo da versão 2022. Vou deixar o link aqui na descrição. Outro patrocinador é o Mentor Close Friends, a minha mentoria, onde você vai poder contar com a minha ajuda na hora de desenvolver os seus projetos. Tem uma série de aulas já gravadas, é um conteúdo de MBA em formato de curso livre. E a Ergotria de Gestão de Ergonomia, consultoria focada em ergonomia, em gestão, treinamentos, avaliação ergonômica preliminar, análise ergonômica do trabalho, link aqui na descrição também. E venha fazer o meu workshop de ergonomia presencial. A próxima turma, fique sempre atento às próximas turmas, mas tem uma turma agora que vai acontecer dia 10 e 11 de dezembro de 2021. Eu vou deixar o link aqui para você fazer parte, ainda dá tempo de você se inscrever. Já tem aí no terceiro lote, turma garantida para o workshop de ergonomia e avaliação ergonômica preliminar, onde eu vou falar sobre plano de ação, inventário de riscos, PGR, link aqui na descrição. Legal? Então, continuando, é importante fundamental você levar em conta a percepção do trabalhador no momento de você fazer a sua classificação de riscos para inventariar os riscos ergonômicos. Então, como é que funciona? Vamos trabalhar aqui com um exemplo bem simples. Existem ranges que você pode trabalhar para quando você vai classificar um risco ergonômico ou um risco de segurança do trabalho. Esse range pode normalmente ir de um score de 1 a 3 ou de 1 a 5. E aí tem as cores que você pode identificar na classificação dos riscos. Então, na escala de 1 a 3, verde, amarelo, vermelho. Na escala de 1 a 5, cinza, verde, amarelo, laranja e vermelho. Por exemplo, eu vou gravar outros vídeos na sequência falando sobre gestão de riscos e esses conceitos. Mas o ponto que eu queria trazer nesse vídeo, queria focar com vocês aqui, é uma particularidade da ergonomia. Costumo dizer sempre que a ergonomia ela é chique, ela não aceita qualquer coisa, ela precisa de um tratamento diferenciado, especial, que é a adaptação que a gente precisa ter, o critério, os cuidados na hora de classificar o risco. Por quê?
Como eu disse no início do vídeo, na segurança do trabalho, a relação causa e efeito ela é muito direta. Existe o agente, existe o risco e existe o efeito, a consequência, a lesão, ela já é direta. Na ergonomia, você precisa entender algumas subjetividades. Então, existe o famoso risco verde, muito baixo, risco 1 lá para a segurança do trabalho, que ele tem demandas. Por quê? Quando você vai classificar um risco ergonômico, normalmente você o faz utilizando uma ferramenta, um método qualitativo, semi-quantitativo ou quantitativo. E a partir do resultado dessa ferramenta é que você vai classificar o risco. Então você usou um Strain Index, um Mudigarg, ou um MFA, um Suzanne Rogers, um Reb, um Rula, um NIOSH, e aí a partir disso você tem lá a classificação de risco que a ferramenta traz. Só que essa classificação de risco dessa ferramenta, e aí a gente pode trabalhar com uma ferramenta mais ou menos sensível, qualitativa ou quantitativa, independente disso, ela foi testada, formulada dentro de um laboratório, levando em consideração nenhuma variação. Modelo ideal, aquele modelo ideal da física, lá no colégio, na faculdade, tudo em condições ideais. Ela não leva em conta as particularidades de um processo que é vivo, orgânico, que está acontecendo. E principalmente aquela subjetividade do trabalho que só o trabalhador que está lá 8 horas por dia, 7 dias por semana, 5 dias por semana, 40 horas semanais, o ano inteiro trabalhando, fazendo aquela atividade que ele pode perceber. Ela não leva em conta as questões psicossociais, o relacionamento com a chefia, com os colegas de trabalho, o poder tomar decisão, ou as questões cognitivas, processamento de informação, tomada de decisão, memória, interface com sistemas. Tem uma série de situações acontecendo dentro da atividade que a ferramenta ela não identifica. Então a verbalização, que é o que? A percepção do trabalhador frente ao trabalho dele, para questões de estratégias que ele precisa lançar a mão para executar o que ele tem que executar, para a margem de manobra que possivelmente ele tenha, para os mecanismos de regulação, as pausas que ele consegue fazer, a necessidade de uma segunda pessoa para auxiliar, se o posto é gargalo, se tem uma área pulmão ali para desafogar a produção, se tem questões de segurança ou insegurança dentro do processo, o nível de qualidade ao qual esse operador é responsável, todas essas demandas, muitas vezes a ferramenta não vai identificar. Então o ponto aqui no vídeo é, você precisa colocar dentro do teu cálculo, existe uma série de novos conceitos na classificação do inventário de riscos. Você tem a magnitude da consequência, você tem a severidade, você tem a abrangência, que é o número de pessoas possivelmente expostas dentro dessa atividade em determinado risco. Você tem o nível de risco que vai determinar a prioridade no final das contas. Então imagina você chegar num nível de risco, dentro daquele exemplo que eu dei de range, né, de 1 a 3 ou de 1 a 5, onde você classifica o risco como verde, e aí a prioridade que será dada na ação ergonômica dentro desse risco, ela vai ficar em segundo plano, mas esse risco traz uma demanda grande dos trabalhadores daquele grupo, e você não levou em consideração na hora de classificar o seu risco. Esse risco não era verde, ele era amarelo, de acordo com os operadores, os trabalhadores, de quem faz, de acordo com a percepção de quem faz, esse risco não é verde, ele é amarelo. E aí como que você resolve isso? Então você precisa levar em consideração no teu cálculo a percepção do trabalhador para dar a importância devida na hora de priorizar uma ação dentro do plano de ação, dentro do seu inventário de riscos. Eu vou gravar mais vídeos falando sobre isso. Eu vou trazer aqui o método Ponder Risk como uma opção para você levar em consideração as verbalizações quando você aplica um questionário de percepção do trabalhador, para você poder ajustar e colocar na conta quem realmente importa, que é quem faz, quem tem a vivência e quem está inserido dentro de um contexto de uma atividade que não pode ser só resumida ao resultado de uma ferramenta na hora de você classificar um risco. Principalmente agora que isso determina se você vai dar uma prioridade baixa ou alta
para executar, para colocar investimento, dinheiro e resolver problemas dentro da empresa. Legal? Então assim, resumindo, leve em consideração o maior peso que existe é a percepção do trabalhador no momento que você for classificar um risco ergonômico e inventariar os seus riscos dentro do PGR. Legal? Como que você costuma levar em consideração a percepção do trabalhador? Você leva em consideração a percepção do trabalhador? Como que você resolve essa questão do risco verde com demanda e o risco vermelho sem demanda? Deixe seus comentários, compartilhe se você concorda com o que eu falo aqui nesse vídeo. Deixe o seu like ou seu dislike se você não concorda, mas não deixe de comentar e argumentar aqui o seu entendimento frente a essa questão. Legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!